Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu estou hoje visitando um estúdio serigráfico chamado Efeito Visual e estou aqui entrevistando o Reinaldo. Tudo bom, Reinaldo? Tudo bom, Cláudia? O estúdio serigráfico me chamou muita atenção porque quando a gente fala em serigrafia, existe muita serigrafia comercial, a gente tem visto bastante coisa, mas esse estúdio ele se dedica um pouco a algumas coisas diferentes também, que acho que são muito importantes para a gente ver. Reinaldo, conta qual é normalmente a condução dos projetos que vocês imprimem. Então, Cláudia, como na realidade a gente já está há 30 anos no mercado, né? Começamos em 89, legal. Aos trancos e barrancos, mas com muito amor ao que a gente faz, né? Eu e minha irmã e meu pai. Isso na 1989. E a serigrafia numa época que ela era muito artesanal, por mais que ainda tem muito essa questão artesanal hoje, mas a tecnologia ela era muito arcaica, né? Então, esse início, por muito amor a essa questão da serigrafia, eu comecei a mexer muito com tecido e desenvolvendo bastante o trabalho com tecido, foi que eu busquei estudar no Senai, me ajudou muito, e foi nessa questão do Senai que a gente começou a desenvolver muito a questão da impressão em papel, né? Porque a questão do papel já requer muito mais técnica, muito mais detalhe extremo. Exatamente. Inclusive, o que me atraiu muito foi que isso, acho que em 1996, 7, eu visitei uma feira no AMB e tem uma empresa de serigrafia, na época chamava Dinarte, e ela apresentou trabalhos em serigrafia maravilhosos. Tinha papel da Mercedes-Benz, papel carta, cartão de visita, aquelas coisas que chamavam muito a atenção nesse requinte do alto relevo, do brilho, né, do fosco também, o que a gente hoje faz bastante. A gente já viu um pouco do que é serigrafia em outros vídeos, né? Até acho que a gente já explorou isso bastante, mostrando exemplos também. Sim. E tem essa possibilidade de você trabalhar o fosco, você trabalhar o brilho, você trabalhar o relevo. Eu acho que sim, vocês têm bastante trabalho comercial, né? Sim, promocional. Exato. Né? E agora, um aspecto que eu falei para vocês que eu gostaria de ressaltar da Efeito é que a Efeito desenvolve um trabalho muito importante que exigiu muita pesquisa, muita dedicação, até porque existe uma tecnicidade na aprovação desse trabalho, que é a impressão voltada para acessibilidade, né, Reinaldo? Sem dúvida. E como que é isso? Então, Cláudia, até por essa questão, como você falou, a serigrafia, ela tem essa questão de você imprimir qualquer tipo de material, né? Então, a gente desenvolvendo muito com o tempo a questão da impressão no papel, aí com a minha irmã Rosilene, a gente, mais pro lado dela, ela começou a desenvolver essa questão da acessibilidade com a questão braille. Né? Então foi um trabalho de desenvolver a técnica em serigrafia, num verniz alto relevo, um verniz transparente, onde proporcionava ao cego, que até então convencional, até hoje tem, você tem a impressão branca com o papel em alto relevo marcado, né? E o verniz, não, o verniz ele dá a possibilidade da pessoa vidente ler em cima do impresso, com o braille transparente, o cego lê também. Sim. Tanto que alguns trabalhos que nós vamos mostrar foi justamente com esse intuito do livro, por exemplo, que ele atende tanto na questão lúdica a criança cega com a criança vidente. Isso traz a inclusão, porque as duas se interagem dentro de um produto só. Sim. Né? Deixando a exclusão. Além do braille, existe também como a gente fala que o verniz serigráfico, ele tem um volume maior, você consegue, e também assim, não é qualquer verniz serigráfico, eles realmente trabalharam muito para chegar nesse nível de volume que estabelecido como um mínimo para essa altura do braille. Mas além do braille, tem também a possibilidade de você transcrever com textura ou com outros aspectos, outros apelos táteis por exemplo, uma obra de arte. Sem dúvida. Realmente o toque, como se fosse um tecido, essas sensações táteis. Então tem materiais muito legais, a gente vai mostrar aqui alguns deles. Tem um que é grande, é muito especial, mas ele é grande, então eu vou mostrar aqui, mas eu vou também apresentar no detalhe para a gente não tampar toda a visão. Sim. Que é um catálogo feito para o Museu do Futebol. Museu do Futebol. E esse catálogo, ele tem alguns aspectos muito legais, que além da gente ver o braille em todo esse catálogo,
ele vai ter também, queria chegar aqui na parte ainda daqui das obras de... Então, o que você falou, né? Você tem as letras grandes, para quem tem uma limitação para enxergar, mas não chega a ser cego, então as letras são grandes. Você tem, para quem lê e enxerga normalmente, tá tudo visível, você tem o braille também. E tem, eu queria chegar na parte das obras. Aqui a gente já tem uma forma, é um anjo. Então, uma das áreas que vai ter, então você tem toda a parte tátil, é muito, muito legal. Porque, Cláudia, assim, a gente, quando a minha irmã começou a desenvolver a questão simplesmente da escrita braille, a gente via que a possibilidade ia além só da escrita, e sim da forma. Então foi aí que a gente começou a desenvolver a questão da textura relevo, o contorno, tudo em alto relevo, porque é tudo tátil, a flocagem, que é uma textura que a gente chama de textura veludo, abrindo muito mais a dimensão da questão só da leitura, mas indo para a questão de imagem, né? E o Museu do Futebol foi um dos primeiros trabalhos que proporcionou tudo isso. E que faz realmente tem um esforço muito grande, isso exige investimento, exige esforço, mas existe o reconhecimento de o quanto isso amplia os horizontes para quem quer visitar o museu e tem alguma limitação. Aqui, por exemplo, tem o cabelo, o bigode, a roupa. É muito legal. Exatamente. Muito, muito interessante, muito bonito o trabalho, bonita a iniciativa do trabalho, né? Sem dúvida. Um outro que o Reinaldo mencionou aqui que é muito legal é a flocagem. Olha que lindo esse livro, Sonhos do Dia, que tem o cabelo feito tudo flocadinho. E você tem a flocagem com pelúcia, que é o maior, né? Exato. E também esse mais como se fosse uma camurça, né? A gente trabalha os dois tipos de flocagem, né? Que a gente chama a flocagem pelúcia e a flocagem veludo. Né? A veludo ela tem uma maciez mais fina, né? O pelúcia, o pelinho fica na posição vertical e dá uma sensação um pouquinho mais áspera. Olha que legal. E o livro todo em braille. Exato, esse daí realmente você vê todo em verniz braille. Todo verniz braille, muito legal. E você tem a possibilidade com verniz braille também, você tem o frente e verso, né? Frente e verso também. Porque você não tem o relevo no papel, você tem o relevo no verniz. Inclusive tudo tem tecnicamente... Otimiza também o material, né? Sim, sem dúvida. Até uma vez nós fizemos um trabalho para uma gráfica, né? Não sei se pode falar o nome, mas assim, da Steel, mas era um papel que era o braille frente e verso. E um papel fino, que era um folder, que era o encarte da revista Veja, né? E ficou muito bacana, porque a matéria em si falava muito sobre a questão da acessibilidade. Olha, então, esse é o pelúcia. O pelúcia, parece que você está realmente mexendo num sapatinho de pelinho. Exatamente. Muito legal. Na questão, legal. E justamente esse trabalho para a criança, que é um trabalho muito lúdico, foi muito bacana, porque proporcionou a gente trabalhar bastante essa questão das imagens né, infantis, né? Então foi vários trabalhos feitos e muito, muito positivo. Muito legal. Uma última pergunta, Reinaldo, se eu tiver, por exemplo, um material que eu já tenho ele composto, por exemplo, eu quero em um convite para algumas pessoas ou um cartão de visita meu, eu quero colocar o braille, só que ele já está pronto, isso é possível? É possível também né? Inclusive hoje a gente faz assim, trabalho com grandes empresas, a Ernst Young, uma multinacional que tem essa preocupação com acessibilidade, ela tem um consumo muito bom mensal. E isso é bacana porque nos proporciona a trabalhar e tentar aumentar mais essa demanda. E a gente trabalha muito com a questão da impressão digital com o braille, né? Para tentar viabilizar o custo. Sim. Né? Mas é possível sim. Tá. Inclusive a gente faz isso. Muito legal, só tenho a elogiar, eu sei que é uma iniciativa muito importante e como estúdio serigráfico também, o lado comercial, o lado promocional, é uma impressão primorosa, super bem feita. Trabalhos artísticos muito legais também. Reinaldo, muito obrigada. Nossa, olha, Cláudia, eu que agradeço essa oportunidade. Como eu falo, a serigrafia nos entrou principalmente por muito amor à técnica, né? E a gente percebe que tudo isso foi dando uma possibilidade de ir para um caminho acessível, de trabalhar muito com a questão do cego, né? E outras
quem sabe outras técnicas que a gente venha trabalhar com a serigrafia muito também. Legal. Vamos ver um pouquinho do espaço também. E realmente parabéns, obrigada. Eu que agradeço imensamente. Segue a gente no Instagram, no Face. Qual é o Instagram de vocês? Vocês têm mídia social? Como vocês estão trabalhando para as pessoas encontrarem o efeito? Tem o Instagram, mas pelo site você vai acessar tudo, né? Tá bom, o site é efeitovisual.com.br. Tá Lá bom. tá o Instagram, tá tudo. Se inscreve no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais. Obrigada, Renato. Obrigado.